Olá, saudações de paz em Cristo Jesus, meu Senhor, meu pastor, meu Salvador, meu Rei, o Rei da Glória, aquele que foi dado nome sobre todos os nomes. Irmãos, mais uma vez aqui, vamos ver se a gente consegue finalizar o nosso ensinamento, a primeira chave. Sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos. Tivemos a votação, 1 hora foi o tempo que prevaleceu, tá? Então nós vamos colocar os vídeos dessa série de ensinamento, vamos colocar aí para o máximo de 1 hora. Bom, não tem necessidade da gente fazer nenhuma introdução mais, porque o assunto já se iniciou. E eu quero ir um pouco mais sério, focar bastante no assunto, tá bom? Para que a gente possa ganhar tempo. Detalhe aqui, irmãos. No decorrer, porque esses estudos é sobre chaves, tá? Versículo lá de que o Senhor Jesus disse para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus, e que ligar na terra será ligado no céu. É chaves. Tá? Alguma pessoa pediu para me explicar porque não estava entendendo. Que chaves são essas, irmãos? Chaves para abrir portas para nós, tá? Chaves de autoridade, ou seja, um conhecimento bíblico, ou seja, um dom, tá? Mas como acessar, tá? O intuito desse ensinamento é explicar como acessar essas chaves, tá bom? E no vídeo anterior eu falei uma chave ali que é muito importante também, tá? Eu vou falar agora aqui mais outra, que foi, eu disse que alegria e felicidade são duas coisas distintas, tá? Isso também é chave, tá, irmãos? Quando você tem domínio desse assunto, quando você tem conhecimento desse assunto, você é uma pessoa diferente. Porque a felicidade, eu vou dizer de novo, vou explicar aqui, em rápidas palavras, ela depende de acontecimentos externos, tá bom? Eu me formei no 3º ano, fiquei feliz, me formei na faculdade, que felicidade, comprei o primeiro carro, que felicidade, casei, que felicidade. Agora a alegria não, a alegria é no espírito, tá? Então, entre escolha a alegria que é no espírito. Independente se você tem emprego, se você não tem emprego, se você foi bem ou se você foi mal, nunca perdemos essa alegria. Porque a alegria é quando o Espírito de Deus mora no nosso espírito. E não depende de acontecimentos, de vitória ou de derrota. Independente da forma que nós estamos vivendo, dependente da situação ou circunstância, nós sempre vamos estar alegre, porque a nossa alegria ela vem do Senhor e ela é a nossa força, tá? Então isso também é uma chave, tá? Não sei se eu vou estar entrando nisso, mas a partir do momento que eu falo já está descortinado diante de você. Você pode anotar aí e entender o assunto, tá bom? Às vezes você fica triste, angustiado porque não aconteceu, mas lembre-se que mesmo mediante alguma situação que deixou você triste e abatido, a alegria do cristão é no espírito, tá bom? E eu tava falando aqui com o irmão que eu ia falar sobre outra chave. Lembrei que eu falei com o irmão Marcos mais cedo. Outra chave aqui que eu vou liberar para vocês. Irmãos, não devemos ler a palavra de Deus, tá? Isso daí, essa parte aqui vai mais para os pastores e os pregadores, tá bom? Que eles vão na palavra de Deus somente naquele dia que eles vão ter a oportunidade na igreja, que eles vão ensinar, que eles vão pregar. Isso está errado, irmãos. Nós temos que ler a palavra de Deus, examinar, como Jesus disse, examinar como alimento, tá? Para você se alimentar, como alimento diário. As revelações do Espírito de Deus fluem mais quando você vai até a palavra, não preocupado em aprender alguma coisa para ensinar para os outros, mas você vai para você se alimentar,
tá bom? O corpo humano, ele precisa de no mínimo 3 refeições por dia para ele funcionar. Café da manhã, almoço e janta. E o corpo espiritual, ele também precisa de alimento, que é jejum, oração e palavra. Mas quando você for na palavra de Deus, leia ela como alimento, para você se alimentar. E aí você vai ver que o Espírito de Deus, ele vai começar a te dar revelações. Amém? Então, antes de nós entrarmos aqui no nosso assunto, que já está em pauta, liberando essas 2 chaves aí sobre você. Sobre a alegria do servo de Deus, é o Espírito Santo morando nele, né? Porque alegria e felicidade são coisas diferentes. E quando você for examinar as escrituras, examine como alimento. Você vai ter mais sucesso em revelações, em aprendizado, quando você ir na palavra de Deus, para você se alimentar com ela. Não para você, o intuito de aprender alguma coisa para ensinar para os outros ou para pregar, não. Vá como alimento, tá bom? Então, já escreva essas 2 chaves aí e medite sobre elas. Enfim, então vamos lá, irmãos. O nosso ensinamento sobre o governo do mundo, tá? Já foi falado algumas coisas que não tem necessidade de eu falar, mas vamos agora entrar aqui um pouco mais fundo, provando algumas coisas, porque não dá para ensinar coisas, se é do cristianismo, se é da Bíblia, sem provar. Precisa provar, entendeu? Para que não, né? Então vamos provar aqui algumas coisas aqui. Pois bem, até onde nós vimos acerca de como que o inimigo fez para tomar a chave do governo das mãos de Adão, das mãos do homem, como que ele tomou. Nós vimos que a partir daquele momento, o que começou a acontecer, né? O Satanás começou a fundar um reino aqui, né? De maldade, de roubo, de morte, de coisas, porque o homem lhe deu permissão. Porque até aquele momento, Satanás não tinha autoridade para fazer nada aqui. Mas a partir daquele momento que o homem pecou contra Deus, infringiu os seus limites, deu a Satanás permissão. Aí Satanás começou-se o seu reinado, tá? Mas não porque ele pode fazer o que quer aqui, mas porque o homem deu a ele permissão, deu a ele legalidade, tá bom? Eu quero ler com você aqui um texto, porque muitas das vezes nós se deparamos com esse texto e nós pouco entendemos ele. É o livro de Jó, tá? Capítulo 1, versículo... Jó, deixa eu procurar aqui. Jó, capítulo de número 1. É um dos únicos que eu vou ler, o restante eu vou falar aqui, depois vocês procuram aí, tá bom? E é até bom mesmo, porque se eu der tudo mastigado, vocês não vão estudar, não vão ler, não vão procurar, tá bom? Então se eu, colocar aqui diante de vocês aqui, e aqueles que são natos estudantes da Bíblia, ele vai confirmar, tá bom, irmãos? É interessante que tudo o que eu falar aqui, você confirme na palavra, tá bom? É assim que eu tenho ensinado as minhas ovelhas no decorrer desses anos, por isso que eu sempre peço a eles para eles lerem a Bíblia, para eles examinar, tá bom? Para você ver se está certo mesmo, se bate, se confere, se não tem nada errado, tá bom? Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Bom, vamos lá. Nós sabemos do que se trata aqui. Isso aqui é Jó, mas não dá para ficar parado aqui, senão nós vamos perder tempo, tá? Isso aqui também existe uma chave aqui, mas outro dia nós falamos dela. Vamos frisar agora nessa daqui do governo do mundo. O que Satanás disse aqui? O Senhor disse para ele: de onde vens? Ele disse que, olha o que ele disse: de rodear a terra e
passear por ela, rodear a terra e passear por ela. Eu não sabia, mas quando eu comecei me aprofundar nesse ensinamento do versículo de Gênesis, no 1:26, e fazendo outras leituras, comparando um texto com outro, eu aprendi que esta palavra passear, ela está ligado a governo, ela está ligado a domínio, tá bom? Quando Satanás, ele disse ao Senhor que ele veio de rodear a terra e passear por ela, o que ele estava falando ao Senhor era que a terra era dele, que agora ele tinha o domínio, ele tinha o controle, ele tinha a chave. Porque se você for analisar essa palavra passear, vamos fazer aqui uma comparação, tá bom? Para você entender. Vamos supor que você tem um carro. Você estaciona ele em certo lugar e vai a algum lugar, fica olhando de longe. Você vê um indivíduo, um homem, uma mulher, sei lá, alguém rodeando o seu carro. Você vai lá, vai chegar perto, vai procurar saber o que aquela pessoa quer. Por quê? Porque é seu. Entendeu? É seu, logo você vai perguntar, ou você vai pegar a chave, pôr na porta e abrir para a pessoa se tocar, para a pessoa ver. Entendeu? Que é seu. Você vê a pessoa rodeando, seu esposo ou sua esposa, alguém, um homem ou uma mulher, o que você vai fazer? Você vai encostar, vai abraçar, vai dar um beijo para a pessoa se tocar, que aquilo ali é seu. Porque quando você rodeia, quando é seu, você domina, você rodeia. Mesmo assim é na casa, em tudo. Se você vê alguma pessoa rodeando alguma coisa que é seu, logo você vai lá procurar saber. Por quê? Porque essa palavra rodear, ela está ligada à dominação. Ela está ligada a domínio. Quando eu rodeio uma mulher, um carro, uma casa, uma terra, um comércio, automaticamente eu estou demonstrando que aquilo é meu, que eu tenho domínio sobre aquilo. Se você é um comerciante e um elemento começa a rodear muito a porta do seu estabelecimento, automaticamente você vai chamar a polícia, porque você vai pensar que ele quer fazer o que ali? Ele quer roubar. Então, irmãos, essa palavra rodear a terra e passear por ela, ela está ligada a domínio, tá bom? A governo. Quando Satanás disse ao Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela, ele estava falando, ó, pra Deus, é meu, peguei, tomei do homem. Você criou a terra, colocou o homem lá, mas eu ou enganei, ele te desobedeceu e agora, com a desobediência dele, eu peguei a chave, agora é meu. Estou rodeando a terra e passeando por ela, tá? Então até aqui eu estou provando para você com bases bíblicas, tá bom? Que o que nós estamos ensinando aqui é coisa séria, não é nenhuma brincadeira, não é nenhuma bobagem, é coisa séria, tá? Então automaticamente nós entendemos aqui que rodear e passear está ligada a domínio, a governo. E agora eu quero que você preste muita atenção a partir deste momento, porque a partir de então, irmãos, o Senhor Deus, ele vamos se dizer que ele iniciou-se um plano, um projeto, tá? Quando ele viu o que Satanás fez, o que ele conseguiu fazer, e que ele estava pegando o domínio da terra por causa da maldade, da prostituição, por causa das coisas ruins. A gente vê lá no Gênesis 6 que se alastrou de certa forma, que o Senhor Deus teve que destruir eles com o dilúvio, mas isso não adiantou, porque depois logo se começou novamente, porque uma vez que dá-se legalidade ao demônio, dá-se a ele a permissão. Esse assunto, irmão, de legalidade a demônio, ele é muito extenso, tá? Quando eu for entrar aqui sobre quebra de maldição, eu vou ter que falar disso, porque tem pessoas vivendo debaixo de maldição, tá? Tem pessoas que, mesmo sem saber, quando era criança, um dia
lá no norte ou qualquer outro lugar, sentiu uma dor, chorou demais. Aí o pai ou a avó, né, sem saber, sem nenhuma maldade, foi lá, ali tem uma benzedeira, leva lá. E nós sabemos que benzedeira, ela trabalha por trás de demônios. E aí naquilo vai lá, faz ali os encantamentos, a pessoa não conhece, oferece aquela criança a um demônio, para uma entidade, e a partir daquele momento, aquela entidade ela tem permissão, porque os pais levou até a benzedeira, até a macumbeira, até a feiticeira, a bruxa, não sei. Ele levou, e a partir daquele momento, como foi dada a permissão, aquela pessoa que tem aliança com demônios, ela invoca um demônio para atuar na vida daquela criança. Só que esse não é assunto para hoje, tá bom? Logo logo a gente vai poder entrar nisso. Isso daí já é coisa para obreiro, para quem está trabalhando com libertação, enfim, é algumas chaves que nós devemos aprender para na hora que nós formos confrontar com a batalha no campo espiritual, tá? Então, a partir deste momento, o Senhor Deus, o que ele fez? Ele começou um projeto, um plano, porque vamos se dizer que o inimigo estava avançando o seu território, o seu campo, porque uma vez que Deus deu o controle, o domínio da terra para o homem, e o homem passou a Satanás, Satanás passou a ser o governante. É por isso que nós lemos lá aqueles textos, tá? João 12, 31, 14, 30, 16, 11, 2 Coríntios 4, 4. Quando nós vemos ali Paulo chamando Satanás de o Deus desse século. Quando nós vemos Jesus chamando ele do príncipe deste mundo. Como nós vimos outras leituras falando que a influência deste mundo jaz no maligno. Mas nós vimos aqui no Gênesis 1:26 que não foi assim. Não foi assim que começou. O inimigo ele obteve esse poder porque ele tomou do homem. Ele é usurpador, ele é ladrão. E a função dele é matar, roubar e destruir. Então ele seduziu a mulher, enganando-a. Ela enganou o homem. E com isso o homem não sabia que essa atitude física traria consequências espirituais. Ele não sabia disso. Mas Satanás sabia. E tudo que ele estava querendo era domínio aqui na terra, bagunçar aqui na terra. Porque mais uma vez eu vou dizer para você, tanto Deus como Satanás, para eles atuarem aqui na terra, eles precisam da legalidade, da permissão do homem. Não que Deus não seja onisciente, onipresente, onipotente, não, irmãos, não me entenda mal. É porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, tá bom? Nós vamos entrar aqui numa série de coisas aqui para provar para você. Você quer ver uma coisa, uma prova muito simples? O povo de Deus, Israel, está escravizado pelo faraó, pelo Egito. Você acha que o seu Deus ele não queria libertar? Claro que queria libertar o povo. Mas ele não pôde agir, porque, irmãos, o Deus da Bíblia, ele não é Deus de ação, tá? Ele é de reação. Ele não age, ele reage, tá bom? No decorrer aqui nós vamos analisar, não quero atropelar, deixa cada assunto para o seu tempo, que às vezes a gente fica meio ansioso, né? Mas vamos lá. Agora o Senhor Deus, ele precisa inverter a situação. Porque Satanás está dominando de forma terrível, corrompendo o homem, influenciando o coração e a mente do homem, e cada vez mais alastrando sobre a terra o mal, a morte, o adultério, a prostituição, e estabelecendo sim governos e reinos e impérios inteiros. E o Senhor Deus precisa agir, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não é só porque nós lemos os versículos onde fala que ele é o Deus desse século, ele é o príncipe desse século, que nós vamos agora deixar tudo nas mãos dele e querer viver de conformidade com o que Satanás quiser. Porque não é dessa forma. Nós precisamos compreender as escrituras. Então vamos lá. Automaticamente, o Senhor Deus, ele passou a
escolher pessoas, tá? Passou a trabalhar com algumas pessoas para inverter o que Satanás tinha feito, tá bom? Vamos chamar essa parte aqui dos filhos da luz, os filhos das trevas. É por isso que você não deve ter medo, você não deve temer. Porque os filhos da luz detêm mais poder do que os filhos das trevas. Agora, o problema é quando não tem conhecimento das coisas, das causas. Se não tem conhecimento, aí o inimigo destrói. Porque Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E a Bíblia diz em Provérbios que o justo é liberto pelo conhecimento. Então agora, meu irmão e minha irmã, é a hora da sua libertação, tá bom? Eu vou abrir aqui Gênesis 13:7, tá? Vamos agora começar a observar aqui algumas leituras aqui, pra gente ver que não é o desejo de Deus que Satanás controle as coisas, tá bom? Não é o desejo de Deus. Quando nós abraçamos essas chaves, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entrar no propósito do nosso Deus, nosso Pai. E Ele começa a trabalhar conosco, nos mostrando e nos provando que nós não temos o que temer. Ó. Vamos lá. Gênesis 13:17, que diz assim. Olha o que o Senhor disse. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mare, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pois bem, vamos lá. Satanás disse para Jó, eu venho de rodear a terra, passear por ela. Porque ele pegou o domínio. Dominou. Agora nós vemos aqui acontecendo uma inversão de valores. Quando o Senhor chamou e escolheu Abrão, porque Abraão foi depois, aqui ele ainda é Abrão, porque Abrão é pai de uma multidão e Abraão é pai da multidão, se eu não me engano, tá bom? Depois vocês verificam aí o significado de Abrão e de Abraão, tá? Abraão, aqui já é Abraão, né? Ele já tinha trocado já. Abrão é lá atrás, para os textos de trás, e aqui já é Abraão, tá bom? Vamos corrigir aqui para não, né, depois não ser alvo de crítica, porque até então aqui é inocentemente, tá bom? Não é por maldade. Então, vamos lá. O Senhor disse aqui para ele, olha Abraão, percorre a terra em toda a sua largura e em todo o seu comprimento, tá? Ó, largura, comprimento. Aí ele diz, porque aonde você pisar, as plantas do teu pé te darei. Vamos lá, olha a inversão aqui. Olha Deus invertendo, entendeu? Nós não podemos negar que Satanás pegou, tomou, roubou, causou, destruiu. Nós não podemos negar. Mas isso é porque o homem continuou dando a ele permissão. A partir do momento que o Senhor achou um homem, alguém que tivesse comunhão com ele, intimidade com ele, se comunicasse com ele, que compartilhasse o seu coração com ele, automaticamente o que o Senhor fez? Vou inverter agora. Vou dar autoridade. E duas coisas que é necessário você entender aqui. Primeiro, fé, tá? Porque esse ensinamento do governo da terra, só a palavra governo da terra já é uma chave.
Mas nós precisamos entender que alguma chave só funciona debaixo de algumas autoridades, alguns dons, tá bom? E o principal aqui, fé. Porque mesmo que eu dê esse conhecimento a você, você vai precisar de fé para colocar ele em prática, tá bom? Mas eu também tenho aqui um ensinamento de como obter fé, tá? Depois nós vamos entrar nele. É um ensinamento muito profundo, muito forte e muito simples. Porque, irmãos, cá para nós, sabe uma coisa que eu observei demais? Os homens, eles complicam demais, irmãos. Esses homens que receberam alguma autoridade de Deus, eles conheceram eles complicam demais. Eles não abrem, eles não ensinam. E às vezes pessoas comuns como nós olhamos esses homens orando, centenas de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, orando o cego abrindo os olhos, orando o paralítico levantando. E nós falamos, nossa, nunca eu vou chegar a fazer isso. Você entendeu? Só que Jesus disse, quem crê em mim fará as minhas obras e ainda maiores. A única coisa que você precisa é crer, irmão. Só isso. Porque é muito fácil ser usado por Deus, irmãos. É muito fácil dominar essas chaves. A única coisa que você precisa é aprender como funciona. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então você viu aqui, né? Que o Senhor pegou e falou a Abraão, agora anda na terra em sua largura, em seu comprimento, porque aonde você pisar a planta do teu pé, te darei. Mas, observa aqui, Abraão, ele tinha que colocar o pé ali. Tinha que colocar o pé, porque ele era o homem, ele é o governante a quem Deus chamou e escolheu. Aí o Senhor disse, aonde você for, darei a ti. Mas nós sabemos que o versículo final aqui, ó, o 18 diz, e edificou ali um altar ao Senhor. E essa passagem aqui, essa parte, edificou um altar, isso também fala de chave. Porque, irmãos, no mundo espiritual, tem algumas coisas que só funcionam quando você aprende a fazer. E fazer direito, tá? O Senhor Deus, ele quer... É igual o Filho de Deus, que ama a Deus e Deus o ama. Ele é filho de Deus. Ama a Deus, Deus o ama. Só que esse filho não tem unção. E o outro filho tem unção. Existe um segredo, irmãos, no mundo espiritual. Acerca da unção. Nós precisamos entender e compreender isso. Para que nós venhamos desfrutar. Mas também é outro assunto, é outra chave. Vamos continuar aqui para mim conseguir terminar. Vamos ler aqui também Deuteronômio 11, 24 e 25. Vamos ler aqui. Deuteronômio 11, 24 e 25. Olha o que diz. Olha aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Que agora o negócio está começando a mudar, está começando a inverter, mas ele tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão, tinha contato, se relacionava com Deus. Ou seja, o Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E tem algumas situações que nós estamos vivendo em nossas vidas porque nós queremos.
Porque você tem autoridade. Filho de Deus, você tem autoridade. Vamos lá. Mais um texto. Josué 1:3. O último, tá? Josué 1:3. Olha o que diz. Vamos ler do 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vocês estão vendo aí? Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés. Você precisa entender isso, irmãos. Você precisa compreender isso. Você precisa entender. Você precisa compreender que para que nós possamos inverter isso que Satanás fez, você precisa usar de autoridade. Você precisa tomar o seu lugar de filho de Deus. E você precisa agir com autoridade. Existe um episódio que é muito recente, tá? Aconteceu comigo várias vezes essas coisas durante os anos da minha vida, mesmo sem eu saber. Hoje eu domino o assunto, mas eu me lembro que primeiro ano de cristão, segundo ano eu orava muito no monte, um monte da luz, lá no Imbu. E quando a gente ia para o monte, a gente ia de pé, não tinha carro. Passava por diversos lugares onde funcionava coisas de espiritismo, tá bom? Eu não vou abrir muito assim, porque, né, você sabe, né, um vídeo, né, no YouTube, é um vídeo público, a gente precisa vigiar. Mas tinha um irmão que ia comigo, não vou citar o nome, né, que me ajudou muito, eu agradeço a ele. Se ele ver esse vídeo, ele vai entender que é ele. Deus te abençoe, querido. Você foi uma bênção em minha vida, em muitos pontos, em dado tempo. Deus abençoe você. E quando nós víamos alguns objetos que denunciavam aquele ambiente, nós íamos lá, colocávamos a mão e ordenava: eu fecho esse lugar para esse fim que está aqui. E declaro que aqui será uma igreja, que aqui será outro tipo de estabelecimento. Íamos embora. No decorrer das campanhas que nós fazíamos no Monte Carasmute, nós íamos percebendo que aquele ambiente que era usado para fins contra a fé cristã, contra a humanidade, ele fechava, ele acabava. E quando nós mesmos esperávamos, era uma igreja, era outro tipo de estabelecimento. Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos o que está aqui na palavra. Aonde pisar a planta do teu pé, ou seja, nós usávamos essa autoridade. Chegamos lá com autoridade e declaramos sobre aquele ambiente que nós não aceitávamos que o inimigo ficasse atuando ali. E nós proibíamos a atuação dele naquele lugar. E dávamos ordem para que parasse aquilo ali. Mesmo que não era nosso território, nosso terreno, nosso salão comercial. Mas nós, filhos de Deus, temos essa autoridade. Temos essa autoridade. Aconteceu aqui muito recente, todas as minhas ovelhas, eles são testemunha disso. Você pode depois aí nos comentários aí perguntar aí, ó. Tem muitos irmãos da igreja, todos, a maioria, todos faz parte do canal, porque esse canal foi criado para eles mesmos aprender. Eles pediam para ensinar, às vezes não dava para terminar no culto, eles pediram para me ensinar. E eu criei para eles mesmos. Você pode comentar aí, pode perguntar se é verdade. Nós começamos um trabalho num bairro
ali. Não vou citar o nome do bairro, tá? E quando nós começamos ali, nós percebemos que no final de semana, principalmente no domingo, não tinha como passar carro ali. Eu chegava para ir para o culto, para ir para o ponto de pregação, e não tinha como passar com o carro. Por quê? Por causa do baile funk. Por causa do funk. Mais de, sei lá, 1.000, 2.000, que 2.000. Tinha muita gente, irmãos. Não dava para passar. Às vezes eu cheguei a convidar alguns irmãos, o irmão falou: pastor, não tem condições. A gente não consegue passar, tem que dar a volta lá. Enfim. Eu fui vendo aquilo, comecei a me irritar. O barulho começou a chegar até a nós também. Não era muito barulho. Só que teve uma coisa que chegou ao ápice. Uma ovelha chegou e disse: olha, pastor, tá vendo aquela igreja ali? Também não vou citar o nome da igreja, porque o intuito não é envergonhar ninguém, irmãos. O intuito é nós aprendermos, tá bom? Isso aconteceu, acho que tem o quê? 2 meses, 2 meses e meio, uma coisa assim. Isso é recente, viu? Isso não é testemunho de quando eu me converti, não. Porque eu aprendi a usar essa autoridade, essa chave. Eu sei como funciona, tá bom? E quando falaram pra mim que aquela igreja não estava mais funcionando no dia de domingo, aquilo foi um absurdo pra mim, irmãos. Eu falei: Jesus, mas cadê o Espírito Santo desse povo? Cadê o Espírito Santo dessa igreja? Então quer dizer que o povo estabelece ali o funk, a bagunça, bebida, droga, prostituição, e os filhos de Deus deixam de cultuar. Irmão, me invoquei com aquilo, aí eu peguei e falei pra ovelha, eu falei: tá bom, pois essa semana eu vou acabar com esse negócio aí. Vou acabar com isso. Vou diante de Deus, com a autoridade espiritual que foi me dada, a combater contra os demônios que estão ali. E a polícia vai fazer a parte dela. Pois, irmãos, acho que não deu uma semana. Do jeito que eu orei, Deus fez. Acabou tudo. Não tem mais isso lá. Eu orei a Deus. Quando eu orei, eu tive uma visão. Eu vi um trono lá e um demônio sentado nele. Eu falei: né, Satanás? Então quer dizer que você estabeleceu o trono aí. Fui contra aquele demônio em oração com autoridade. Ele foi expulso dali. E acabou-se, irmãos. Acabou-se aquele baile funk ali. Você sabe por quê? Que perto da sua casa tem ponto de droga, tem coisas de prostituição que você não gosta, tem vários ambientes que você não gosta, mas você é obrigado a engolir. Mas você sabe por que eles permanecem lá? Porque você não aprendeu que você tem essa autoridade. Você não aprendeu a usar essa autoridade. Você precisa aprender isso. Você precisa entender isso. Isso aconteceu comigo, irmãos, muitas vezes nesses anos que eu sirvo a Deus. Muitas vezes mesmo. Tá tendo ponto de droga ali, peraí. Era 2, 3 oração. Acabava. Não pensa que não, cadê? Acabou. Acabou tudo ali. Foi proibido. Chave. Chave, querido. Chave, querida. Autoridade de domínio. Aprender a entender que não é Satanás que manda. Não é do jeito que ele quer. Nós somos filhos de Deus. E o governo deste mundo foi entregue a nós. Precisa entender isso aí. Eu estou provando para vocês aqui dentro da palavra. Tá? Dentro da palavra eu estou provando para vocês. Esse episódio do funk, eu fiz 2 ou 3 orações somente. Com ordens específicas, com palavras específicas. E não deu uma semana, foi resolvido. Até os moradores pegou e falou: pastor, Deus te abençoe, não aguentava mais essa bagunça, esse barulho aí, todo final de semana. Isso é para a glória de Jesus. Mas por quê? Porque eu tenho essa chave. Porque eu aprendi essa chave. Porque eu domino esses textos. E eu sei que todo nome, todo joelho se dobrará. Céus, terra, debaixo da terra. O nome de Jesus. Quando você aprende, irmãos, a usar a autoridade do nome de Jesus. Quando você entende
que você é filho de Deus e que Deus, ele deu algumas chaves para os seus filhos, chaves de ativação, chaves de proibição, chave para abrir porta, chave para fechar porta, tá bom? Porque foi colocado aqueles demônios para correr dali. Abriu-se a porta, falou tchau, seu tempo acabou aqui, saia daqui. Foi ordem, irmãos. E eles saíram, foram embora. Mas você precisa aprender como fazer isso. Então vamos lá, vamos continuar, pra gente começar a findar. Tá bom? Você precisa entender que Deus, ele tem um plano de resgate. Deus, ele tem um plano de resgate, mas é através do homem, tá? Vamos lá, irmãos. Eu acredito que já é suficiente até aqui para você entender, tá bom? É suficiente até aqui. Eu já te mostrei alguns textos, você já entende que não é só porque Satanás está ali na esquina operando que você vai deixar ele lá. Você tem autoridade. Chegue lá, bata os pés. Alô, Satanás, te expulso daqui. Ah, teve outro episódio também. Aqui, na descida aqui do Catier, no M Boimirim, depois do posto de gasolina, chegando ali no monte. Ali era um lugar, irmãos, que direto acontecia acidente. Era direto, irmãos. Vinha-se do trabalho, tava-se aquele trânsito. Chegava ali e era só acidente feio. Acidente fatal, era carro, moto, feio. Certa ocasião nós estávamos orando no monte e o Senhor revelou ali, eu não lembro pra quem, falou, ó, tem uma entidade que fica ali e essa entidade, ela que causa esses acidentes. Aí nós falamos, tá. Na hora que nós fomos embora, nós vamos passar por lá. Quando nós chegamos lá, naquele lugar, nós oramos. Damos ordem em nome de Jesus. Você está proibido de ficar neste lugar. Nós ordenamos que você saia daqui e nunca mais volte aqui. Irmãos, isso daí já tem coisa de mais, acho que tem uns 15 anos já. 15? Uns 14 anos. Esses dias eu passei por ali, aí eu lembrei, eu falei, nossa, é mesmo, né? Nunca mais teve acidente aqui. Mas o que nós fizemos? O que o Filho de Deus fez? Nós fomos lá e demos ordem. Mesmo que é uma estrada, quem manda na estrada é a prefeitura, é o governo, mas nós, Filho de Deus, fomos lá e ordenamos, no nome de Jesus, que aquela entidade que estava ali causando acidente saísse dali. E ele tem que obedecer, irmãos. Tem que obedecer. Quando você é filho de Deus, quando você sabe que aonde você pisar a planta do seu pé, e você desejar e você querer, seja fisicamente ou materialmente, quando você sabe como fazer, você sabe como orar, como invocar, é seu. É seu. Porque você é filho de Deus. Deus te deu essa autoridade. Eu te mostrei aqui os textos. Satanás disse lá em Jó, tá vendo? Percorri o mundo, ó, rodeei, passeei por ele. Eu mando, eu percorri e passeei. Mas quando Deus, ele começou a achar homens que ele pôde fazer com eles aliança, compromisso de pai com filho, o Senhor começou a inverter, ó. Viu? Agora vai, percorre aí, Josué, Abrão, Moisés, percorre. Aonde vocês pisar a planta do teu pé, darei a voz. E nós lemos aqui um versículo que fala sobre o assombro. Visitarei eles com assombro, com medo, ou seja, ia colocar para correr tanto as nações quanto as entidades espirituais que estavam operando e governando ali. Somente por quê? Porque os filhos de Deus chegou ali. Entenda isso, irmão. Entenda isso, minha irmã. Tá bom? Vamos lá. Agora tá. Tem essa questão aqui. Pra mim começar, 46 minutos. Eita, pai. Vamos lá. Vamos acelerar pra ver se a gente consegue terminar. Terminar hoje, nessa 1 hora.
Pastor, como que eu posso fazer com que Deus passe essa atmosfera e venha para a terra para se envolver em meus problemas, em minhas questões? Porque eu disse aqui no começo do ensinamento que nem Deus, nem o diabo pode operar nessa terra sem que o homem lhes dê permissão, legalidade. Existe uma forma única e singular para Deus agir através dos seus filhos, da humanidade. Porque Deus, irmãos, ele não é sem educação. Ele é muito educado. Como, pastor? Você precisa convidá-lo para se envolver nas questões da terra, nas questões humanas. E como que é esse convite? Oração. Tá bom? Você precisa dominar os textos. Você conhece os textos agora. Eu mostrei para vocês. Sua mente já abriu. Mas agora que você domina os textos, você precisa aprender como trazer a manifestação de Deus para a terra. Porque nós sabemos que a terra está infestada de demônios. Infestada de demônios. Que os homens deram a ele legalidades. Impérios, Satanás tem criado impérios aí, mais impérios. Arrebatando filhos, montando um exército inteiro. Nós sabemos que ele não está dividido. Isso é um exército, um império unido contra nós, contra o povo de Deus, contra o cristianismo. E é tempo, irmão, de nós abrirmos nossos olhos, nosso entendimento e combatermos Satanás. Porque na época de Moisés, de Josué, de Abrão, de Jacó, essas pessoas já estavam lá. Porque eles são depois de Adão. E essa geração já é geração de Caim. Mas pelo fato deles ter estabelecido um relacionamento com Deus, Deus deu a eles poder e autoridade. E nenhum demônio, nenhuma entidade poderia os resistir. Ou seja, inversão, ó. Inversão, viu? Resgate. Inversão e resgate. Há quem diga, mas Jesus não tem nenhum interesse neste mundo. Ele não tem nenhum interesse nesse mundo, querido? O interesse dele é só espiritual? Tá bom. E por que ele vai descer aqui com a Nova Jerusalém e reinar 1000 anos aqui? Para demonstrar o que é governo, o que é reino. Não é só então ele levar a igreja e subir? Precisamos se aprofundar, irmãos, na palavra. Precisamos compreender a palavra. Eu conheço algumas pessoas ignorantes que eles, não, o negócio de Deus não é aqui com a igreja, é só no céu, a gente não tem que estar possuindo isso, nem possuindo aquilo. Que negócio é esse? O Senhor Deus, Ele quer, porque Ele deu o governo da terra ao homem. Ele deu ao homem. Agora você deixa Satanás tomar o que é seu e viver uma vida desgraçada, miserável, catastrófica, se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, o Senhor Deus, Ele quer inverter com você essa situação. Pois bem, vamos lá. Então, irmãos, qual que é o convite? O convite é a oração. Nós precisamos convidar o Senhor. Olha lá o povo de Israel. Moisés já estava pronto. O Senhor não aprontou ele após o convite. Já estava pronto. Mas o Senhor teve que ouvir o clamor. Eu disse para vocês, o Deus da Bíblia não é Deus de ação. Nós agimos e Ele reage em cima da nossa ação. Ou seja, enquanto nós clamamos ao Senhor, aí Ele vem, porque é a permissão, é o convite, é o chamado e se envolve em nossas questões na terra. E combate contra os demônios que está na terra. Mas precisa haver um convite. Precisa haver uma permissão. Precisa haver. A oração, irmãos, é o cartão de visita para Deus na terra.
Vamos ver aqui, olha, eu não vou ler, porque 51 minutos, mas você vai abrir a Bíblia, Êxodo 2, 23, 24, 25. Você vai ver aí, tá? Vamos melhor aqui, vamos colocar em ordem. Gênesis 18, 17. Abra a tua Bíblia, depois leia aí, você vai ver que foi a oração, foi o convite que fez Deus agir. Êxodo 2, 23, 24, 25, mais uma vez o convite, a oração. Êxodo 32, 9, mais uma vez o convite. Segundas Crônicas 20, mais uma vez o convite. Irmãos, na história teve homens que tinham uma comunhão com Deus tão grande. Tinha homens que tinham que orar uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, várias. Como muitas das vezes nós fazemos quando nós não sabemos como fazer. Mas tinha homens que eles faziam uma oração, só uma oração. E o Senhor vinha, pelejava. Como ele disse para Josafá: não tem problema, Josafá, a peleja não é sua, a peleja é minha. E o Senhor vencia para o seu povo. A nossa língua, irmão, ela é credenciada. A nossa língua, ela é credenciada para falar e o Espírito de Deus operar. Lembra o que a Bíblia diz? O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que saber usá-la, comerá do seu fruto. É por isso que você não deve abrir a boca para amaldiçoar seu filho, nem sua esposa, nem seus parentes, nem seus irmãos. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Você precisa entender, você precisa compreender. E a nossa língua, ela é credenciada. Você ora, você libera palavras. E o Espírito Santo, através da unção, porque precisa ter uma unção operando em sua vida. Paulo diz: o Senhor Deus, Ele é aquele que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Segundo a unção do Espírito de Deus que está em nós. Que fomos ungidos. Esse assunto é um assunto extenso, é um assunto de dificílima compreensão. É um pouco sim, tá bom? Se fosse tão fácil assim, os homens nos anais dos séculos aí, da nossa história, de 109, 108 anos, acho que já está indo por 110 anos, que Daniel Bergs e Grunaving desembarcou em Belém do Pará, já tinha destrinchado, e não tá, isso daí ainda é um oculto, é um mistério. Você pode ver que tem muitas igrejas, denominações, que não tá nem aí para unção, eles não ligam para unção. Mas a unção é necessária, a unção é preciso. Você pega esses conhecimentos aqui, você pega essas revelações aqui, juntamente com a intimidade, a comunhão e a unção, e aí você vai conseguir fazer acontecer. Mais um simples exemplo aqui, irmãos, pequeno exemplo, tá bom? Para me finalizar, orar e finalizar. Veja bem, o apóstolo Tiago e o apóstolo preso, perdão, irmãos, minha esposa vê isso depois, ela puxa minha orelha, tá? Vamos devagar, respirar. É porque conforme você vai falando essas coisas, você vai sentindo a presença, e aí você vai, né, vai ficando elétrico, eletrizado, né, Demos sentir o que é a eletricidade de Deus. E quando eu falo dessas coisas, irmão, começa a ficar cheio, entendeu? A atmosfera começa a mudar, a presença de Deus começa a vir, é muito forte, é muito bom, é muito gostoso sentir. Vamos lá. O apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro estão presos. A igreja, ela vai muito de se acostumar. A igreja, ela é muito costumeira. Você vê, o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que Deus seja revestido de poder. Eles foram revestidos de poder, mas não quiseram sair. Paulo tem que vir, Saulo, para eles correr com medo. Então, o povo, ele vai muito pelo um padrão. Nós vimos que a primeira vez eles foram presos, os apóstolos foram presos. O Senhor foi lá, tirou eles da prisão. E agora, mais uma vez, Tiago e Pedro
Estão presos. E o que eles falaram? Ah, vai acontecer. Do mesmo jeito que o Senhor tirou, da outra vez só vai tirar agora. Só que dessa vez, irmão, é diferente. A igreja estava engateando. A igreja precisava aprender essas chaves. Aprender a utilizar essas chaves. Aprender como é que funciona o mundo espiritual, o reino do Senhor. Aí a Bíblia diz, eu não vou falar aqui o lugar, procure estar lá em Atos, tá bom? Eu nem ia falar nada disso aqui, eu vou até fechar aqui, tá em Atos, tá? Procure ler Atos, irmãos, eu gosto de incentivar o povo a ler, precisa ler, porque se eu der tudo aqui, ver esse capítulo, você vai lá ler só aquilo ali, ah, bem, que legal, beleza, glória a Deus, e para, não, tá em Atos, tá bom? Todos nós sabemos que essas histórias todas estão em Atos. O que aconteceu? O rei foi, matou o apóstolo Tiago, matou-lo, e aquilo agitou a cidade, o povo cheio de demônio, falou, nossa, vou cepar Pedro. Mas o que a igreja fez? A igreja pegou, porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, ah não, mas o homem é ungido, o homem é pastor, o homem é apóstolo. Irmãos, essas coisas é válido para certas coisas, mas algumas ocasiões você precisa seguir as leis, os parâmetros do reino, que foi o próprio Deus que constituiu. Entendeu? Aí falou, vamos separar. Pedro também. Só que agora a igreja entendeu, falou, epa! Não, apóstolo Pedro não. O que eles fizeram? Começaram a orar. Pai, em nome de Jesus, visita Pedro, tira Pedro daquela prisão. Pai, Pedro não pode morrer, nós precisamos de Pedro, Pedro é o nosso pastor. E começaram a orar, incessantemente, orando, 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 orando. De repente, o anjo de Deus foi enviado, soltou Pedro, bateu na porta, o menino abre. Quando eles... Nossa, o anjo de Pedro tá ali, você vê. São pessoas que já ora e não crê no que ora. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Aonde estava o anjo de Deus na situação de Tiago? Onde estava esse anjo? Diga para mim. Onde ele estava? O que liberou o anjo foi a oração, o convite. Porque o Deus da Bíblia não é Deus de ação, ele é Deus de reação. Para que Deus, para que o Espírito Santo, para que os anjos entrem nessa atmosfera e se envolva em nossas questões, em nossos problemas, precisamos convidá-los. E o convite, oração. Viu? Porque aonde estava o anjo? No mesmo lugarzinho ali. Mas a igreja não orou, não pôde ser liberado o anjo. Quando a igreja orou, automaticamente, chave na porta, abriu a porta, liberou, Pedro está solto, resolvido. O problema, essa mazela toda da humanidade. Você vê o coronavírus, o que é isso? Chacoalhar a igreja, irmãos. Precisamos se unir novamente. Precisamos entender que, apesar das milhões de placas, das muitas placas, a igreja de Deus é uma unidade viva. Nós somos um. E se nós se unir em oração, a Bíblia diz, segundo as Crônicas 7,14, se este povo que se clama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, tá vendo que precisa ouvir? Eu ouvirei do céu as suas orações, virei, descerei até, sararei a terra. Nós temos esse poder, querido, essa autoridade foi dada aos filhos de Deus. Agora você tem um conhecimento. O justo é liberto pelo conhecimento. Sua mente foi liberta hoje, porque agora você domina esse assunto, tá? Foi bem explicado, mostrado o versículo. Agora o que você tem que fazer?
comunhão com o Espírito de Deus e liberar a palavra, tá bom? Libere a palavra, ore, chame o Senhor. Ah, pastor, meu filho tá nas drogas, minha filha... Chame, ore. Mas faça a oração com autoridade. Ore com autoridade. Convide o Senhor. Creia que você vai ver que funciona. Ó, chave. Vou arrumar uma chave aqui, tá bom? Milka, faz uma chave aí pra mim aí. Você que trabalha com uma chave bonita, tá? Eu preciso de uma chave aqui, pra toda vez que eu for falar a chave, eu mostrar a chave, entendeu? Faz uma chave bonita aí, Acho que tem uma chave ali naquele quadro. Ah, não é chave não, tô equivocado. Entendeu? Mas, vamos arrumar uma chave. Então, irmãos, ó, chave, tá? Essa é a primeira chave dessa série de ensinamentos que eu vou dar. Então, pastor, para concluir, finalizar, que chave é essa? O que eu aprendo com isso? Você aprende que você pode ter o trabalho que você quiser, você pode morar onde você quiser, você pode ter o que você quiser. Claro, isso aí entra uma outra parte que eu vou ensinar acerca do coração da pessoa, porque tem pessoas que ela não deu o coração ao Senhor. Então, se ela receber algumas coisas, ela se desvia, ela sai do propósito de Deus. Então, ela não pode ter certas coisas. Mas nós vamos, no decorrer desses ensinamentos, ensinar algumas coisas aqui e você vai ver, funciona quando você sabe como. Primeiro, você recebe a chave. Primeiro, porque ó, no mundo de Deus é assim. Primeiro você é, depois você tem, tá? Porque você recebe, você tem, e depois você manifesta, você pratica. Primeiro é ter ou receber e praticar, tá bom? Tudo está aí, à luz da palavra, à luz da Bíblia. Agora, o que você precisa fazer, buscar comunhão com o seu Espírito Santo e convidar o Senhor Deus para resolver suas situações, para romper as atmosferas deste mundo e vir pelejar por você. Nesse momento que eu estou falando aqui, irmãos, eu estou recebendo uma revelação de Deus. O Espírito de Deus está falando para mim que tem alguém, eu sei o nome seu, sei quem você é, mas deixe que o Espírito de Deus testifique. É uma mulher, tá? Você é agoniada por causa da vida que a sua mãe vive. Uma vida promíscua, de bebedeira. Só que o Senhor Deus está mandando eu falar para você, pratique, exerça esse ensinamento. E você vai ver que dentro de poucos dias, o Senhor Deus irá resgatar sua mãe. Tá bom? E detalhe, ela não gosta de crente, viu? Para você saber que é com você, ela não gosta de crente. Mas você sabe o que o Senhor está mandando você fazer? Chegue lá na casa dela, abrace ela, cheire ela, bata o seu pé lá. Fala, ó, em nome de Jesus, eu estou reivindicando esse lugar para o Pai. Eu estou expulsando os demônios que estão atuando aqui da bebida, da briga, da droga. Eu estou expulsando daqui. Estou reivindicando este lugar para mim. Estou decretando a vinda da minha mãe para a presença de Deus. Faça isso. Faça isso. E você vai ver que o Senhor Deus é poderoso. Amém? Querida irmã, eu sei quem você é, sei o seu nome, não vou falar aqui, mas você pode me procurar, tá aqui, e eu vou te dar mais algumas instruções, mas não tem como errar. Chegue lá, ore, expulse os demônios que estão atuando lá, ore baixinho, para ninguém ouvir, tá? Não precisa ninguém ouvir, para você não arrumar problema. E toda vez que você abraçar sua mãe, toda vez que você ir para perto dela, abrace ela e ministre sobre ela, em espírito, profetizo que você será uma cristã. Profetizo na sua vida, em nome de Jesus. E você vai ver que não vai demorar muitos dias
e sua mãe vai estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos estar orando aí, ver qual que é a próxima chave que a gente vai ensinar. O importante é a gente aprender sobre fé, né? Eu vou ver aqui, tá? Vou ver aqui, eu acho que a próxima chave que eu vou falar é sobre fé. Mas foi bem explicado, bem entendido, bem resumido, tá bom? Não deixe o diabo, irmãos, mandar na sua casa, na sua família, na onde você mora. Não deixe. O governo foi dado a você. Pega essa chave, eu vou orar agora. Pega a chave. Com autoridade, abra as portas. Fale com o Pai. Convide o Pai. E você vai ver que Ele vai intervir em seus problemas, suas situações, suas questões. E vai mostrar que Ele é Deus. Que o nome de Jesus é maior do que todo e qualquer nome. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Alarando que me assai de ourebegas. Onde me acachere vassuri minagashandarai. Mundigi falso rebagandores. Oramando que me plaçai de ovas. Alando que me assai orebia candaramachandaraia. Oramando que plaçai de oremacaço de candarabarras. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, eu oro neste momento, Senhor. Visite as mentes e os corações, Pai. Eu liberei a Tua palavra sobre essas vidas, sobre esses irmãos, sobre essas irmãs. Pai, a Tua palavra vai, ela não volta vazia. Trabalhe, Pai, nos corações e nas mentes. Faça com que eles entendam e compreendam. Espírito de Deus, que esta autoridade vá sobre cada um deles e eles aprendam a exercer essa autoridade em nome de Jesus, Pai. Eu ministro sobre eles esta chave, esta autoridade, esta fé em nome de Jesus. Recebam agora, amém? Sejam abençoados e até o próximo vídeo.